Hoje a gente vai mergulhar fundo para entender como funcionam os golpes com criptoativos aqui no Brasil. É um mundo fascinante, mas bem perigoso também. Vamos desvendar a anatomia dessa fraude. Para começar, eu quero mostrar um número. Só um número. Mas ele diz quase tudo sobre o tamanho do estrago que esses golpes estão causando por aqui. Pois é, 38,4 bilhões de reais. Esse foi o prejuízo estimado com golpes de criptoativos no Brasil só entre 2019 e 2023. E o pior, isso afetou mais de 3 milhões e 600 mil pessoas. A gente não está falando de números frios, né? É uma verdadeira crise financeira que atingiu a vida de muita, mas muita gente. Então a pergunta é, como é que a gente chegou nesse ponto? Então, vamos lá. Para entender essa crise, a gente precisa primeiro ter uma noção do tamanho dela. De onde veio todo esse dinheiro perdido? E a resposta? Olha, talvez surpreenda, porque a maior parte veio de pouquíssimos lugares. Dá uma olhada nisso. A gente tem a Unique Forex levando sozinha 12 bilhões de reais. Depois, a Gás Consultoria com 9,3 bilhões e a Atlas Quantum com 7 bilhões. Se a gente somar só esses três, já dá quase 29 bilhões de reais em perdas. Isso deixa muito claro que não são golpezinhos isolados, sabe? São operações gigantes, super organizadas e com um poder de destruição enorme. Ok, mas como eles fazem isso? Como esses golpes funcionam na prática? Agora a gente vai abrir o que seria o manual dos golpistas e dar uma espiada numa das táticas mais cruéis e eficientes que eles usam. É o pig butchering, ou abate do porco. E olha, o nome é horrível, eu sei, mas ele descreve exatamente o processo. A ideia é engordar a vítima, ou seja, ganhar a confiança dela aos poucos, para depois dar o bote final. E o que faz esse golpe ser tão perigoso é que ele é super metódico, quase um roteiro. Funciona em 4 fases. Primeiro, o contato inicial, que pode ser numa rede social, num app de namoro. Depois vem a parte da construção de confiança. Isso pode levar semanas, até meses. Eles criam um laço de amizade ou até um romance. Aí, quando a pessoa está confiando, vem a indução ao investimento numa plataforma falsa. E claro, na hora que uma grana alta é transferida, puf, o golpista some com tudo. Mas essa é só uma das ferramentas, tá? O pig butchering é sofisticado, mas eles têm um verdadeiro arsenal. Tem os clássicos esquemas Ponzi, as pirâmides financeiras, sabe, que usam o dinheiro de quem entra para pagar quem já está dentro. Tem o phishing, com aqueles e-mails e sites falsos para roubar suas senhas. O famoso pump and dump, que é inflar o preço de uma cripto para vender tudo lá no topo. E também o rug pull, ou puxada de tapete, que é quando os desenvolvedores do projeto simplesmente desaparecem com a grana de todo mundo. O interessante é que, por trás de toda essa tecnologia e de todos esses nomes, tem uma coisa em comum. O alvo principal não é a sua carteira digital, é a sua mente. O jogo é totalmente psicológico. Para a gente entender isso, tem um conceito bem legal do Daniel Kahneman. Ele diz que o nosso cérebro tem 2 sistemas de pensamento. O sistema 1 é o rápido, o emocional, o automático. E o sistema 2 é o devagar, o racional, o que para analisar as coisas. E qual é a grande sacada do golpista? É criar todo um cenário de pressão, de urgência, para forçar a gente a tomar decisões usando só o sistema 1, o emocional. A meta deles é uma só, não dá tempo para o nosso sistema 2, o lado racional, entrar em ação. E como eles fazem isso? Usando gatilhos mentais, os famosos vieses cognitivos. Por exemplo, o viés de autoridade, usando falsos especialistas ou até deepfakes de famosos. A prova social, com um monte de depoimentos falsos de gente que está ganhando muito dinheiro. O senso de urgência e escassez. É a última chance, vagas limitadas. Eles também contam com o nosso viés de confirmação. A gente quer tanto acreditar que o ganho fácil existe que acaba vendo só o que confirma isso. E, claro, o excesso de confiança. Aquele pensamento perigoso de mas isso nunca vai acontecer comigo. Ok, o cenário parece assustador, né? Mas agora vem a parte mais importante. Como a gente se protege disso? Como construir um muro de defesa contra esses ataques? A boa notícia é que tem muita coisa que a gente pode fazer. É quase um checklist. Primeiro, desconfie de qualquer promessa de lucro muito alto, rápido e garantido. Segundo, verifique a empresa, o projeto, tudo. Terceiro, use o básico de segurança, como autenticação de 2 fatores, e para quem tem mais grana, as cold wallets, que ficam offline. E a regra de ouro, que vale repetir 1000 vezes:
Nunca, jamais compartilhe suas chaves privadas ou senhas. E o mais importante, se sentir pressionado, pare. Respire. Dê um tempo para o seu sistema 2 acordar. Basicamente, a prevenção se apoia em 3 pilares: a verificação técnica, a segurança pessoal, mas a base de tudo, o que sustenta todo o resto, é a educação financeira. Não tem jeito. Entender onde se está pisando é, de longe, a melhor defesa que existe. E a boa notícia é que a gente não está totalmente sozinho nessa. O cenário regulatório no Brasil, aos poucos, está evoluindo. Em 2022, a gente teve o Marco Legal das Criptos, que foi um primeiro passo importante. Em 2023, vieram regras sobre tributação. E agora, em 2024, já tem discussões avançando para proteger o patrimônio de quem investe e para dificultar a lavagem de dinheiro. A coisa está andando. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, olhando para o futuro. A inteligência artificial, os deepfakes, tudo isso vai tornar os golpes cada vez mais perfeitos, mais difíceis de identificar. E nesse novo mundo, talvez a nossa principal ferramenta de defesa seja uma única pergunta que a gente tem que se fazer o tempo todo: isso é real? No fim das contas, o pensamento crítico vai ser a nossa melhor arma.